Em uma noite particularmente fria e silenciosa no cemitério de Paranapiaçaba, um coveiro com décadas de experiência começou a ouvir histórias sobre a lendária O Dama de Branco. Ele sempre foi cético quanto às lendas, rindo das histórias que os outros contavam para assustar os novatos. No entanto, uma noite, enquanto trabalhava em uma exumação na ala mais antiga do cemitério, algo o deixou inquieto. Uma neblina espessa se formou do nada, cobrindo o cemitério com uma camada sinistra de bruma. Enquanto olhava ao redor, percebeu que não estava mais sozinho. A figura de uma mulher pálida, envolta em um vestido branco que se arrastava pela terra fria, começou a tomar forma. Ela caminhava de maneira lenta e arrastada, seus passos praticamente silenciosos, exceto pelo som das folhas secas sendo esmagadas debaixo de seus pés. A mulher parecia não notar o coveiro enquanto se aproximava de uma sepultura isolada, coberta de musgo e esquecida pelo tempo. Ali, ela se ajoelhou com uma expressão de profunda tristeza, o rosto coberto por um véu que obscurecia suas feições, e começou a murmurar palavras inaudíveis. O coveiro, intrigado e assustado, tentou se aproximar para ouvir o que ela dizia. Mas a cada passo que dava, sentia o ambiente ao seu redor ficar cada vez mais gélido, como se o calor fosse sugado pela presença daquela entidade. Quando estava a apenas alguns metros de distância, a mulher levantou o rosto na direção dele, revelando olhos escuros e vazios, cheios de um desespero inumano. Antes que ele pudesse reagir, ela desapareceu no ar, deixando apenas um eco de suas palavras murmuradas, como uma oração esquecida. Tremendo, ele olhou para a sepultura onde ela havia estado e percebeu que estava entreaberta, como se algo tivesse saído dali. Desde aquela noite, ele se recusa a passar perto daquele túmulo, jurando que, em noites de neblina, ainda é possível ver a silhueta da Dama de Branco vagando entre as lápides, em busca de uma paz que nunca virá. Em Ouro Preto, os coveiros do cemitério histórico conhecem bem a história do O Guarda da Meia-Noite. Dizem que, todas as noites, pontualmente às 12 badaladas, um homem com uniforme antigo de guarda colonial surge no cemitério, caminhando em passos lentos e seguros. Ele carrega uma lanterna de querosene que emite uma luz fraca e trêmula, e murmura palavras que ninguém consegue entender, como se estivesse em um diálogo com os mortos. Um coveiro mais jovem, curioso e com um gosto pelo sobrenatural, decidiu investigar. Naquela noite, esperou escondido atrás de uma lápide, observando os movimentos do guarda. A figura apareceu, do jeito que todos descreviam, e o coveiro, sem pensar duas vezes, começou a segui-lo silenciosamente. Ele notou que o guarda parava em certas sepulturas, inclinava a cabeça, murmurava algo, e depois seguia em frente. À medida que avançava, o ar ao redor parecia ficar mais denso, como se a própria atmosfera estivesse impregnada com uma energia perturbadora. Em determinado momento, o guarda entrou em uma cripta abandonada e trancada há anos. O coveiro, então, ouviu um som que nunca esqueceria, gritos abafados, misturados com choros e lamentos. Com o coração acelerado, ele decidiu entrar na cripta, mas, para sua surpresa, tudo estava em um silêncio aterrador. As paredes da cripta pareciam pulsar, como se estivessem vivas, e ele sentiu um frio glacial subir pela espinha. Ao sair de lá, viu que o guarda estava bem atrás dele, a lanterna apontada diretamente em seus olhos. O coveiro correu desesperado, mas, ao olhar para trás, viu a figura do guarda desaparecer, deixando apenas um rastro de névoa e o som distante de passos se perdendo entre os túmulos. No cemitério histórico de São Luís, muitos coveiros preferem evitar trabalhar durante as madrugadas, especialmente na área das sepulturas infantis. O motivo é uma história que circula entre eles sobre uma criança cujo choro pode ser ouvido em determinadas noites. Dizem que, se alguém ousar seguir o som, algo terrível acontecerá. Um coveiro que trabalhava há poucos meses não acreditava na lenda e, ao ouvir o choro insistente de uma criança, pensou que poderia ser um truque para assustá-lo. Ele seguiu o som, que o levou até uma parte isolada e quase abandonada do cemitério, onde antigas sepulturas infantis estavam cobertas por ervas daninhas e árvores retorcidas. O choro parecia vir de uma pequena sepultura com uma cruz de madeira gasta e rachada. Quando o coveiro se ajoelhou para tentar ver de onde vinha o som, sentiu um peso frio em seus ombros, como se mãos pequenas e geladas o estivessem segurando. A sensação foi tão real que ele tentou se desvencilhar, mas percebeu que não conseguia se mexer.
O choro transformou-se em um grito horrendo, um som tão penetrante que parecia ecoar dentro de sua mente. Sentiu uma presença sombria o envolvendo, e uma voz rouca sussurrou ao seu ouvido: "Por que me deixaram aqui?" Apavorado, ele correu e nunca mais voltou a trabalhar naquele setor. No dia seguinte, ao relatar o ocorrido, colegas mais velhos disseram que ele teve sorte de escapar, pois há muitos anos, outros coveiros que ouviram o choro desapareceram sem deixar vestígios. Em Belém, um cemitério antigo guarda muitos mistérios, mas poucos são tão perturbadores quanto o que aconteceu com um coveiro recém-contratado. Em sua primeira noite de trabalho, foi desafiado a vigiar o local até o amanhecer. Ao aceitar o desafio, ouviu dos mais velhos sobre um homem que, ao morrer, havia feito um pacto com alguém desconhecido e que seu espírito nunca descansaria. Eles o advertiram a não ir próximo do túmulo onde o aflito descansava, mas ele considerou aquilo uma brincadeira para assustá-lo. Por volta das 2 da manhã, ele começou a ouvir sussurros baixos e indistintos, vozes que pareciam vir de todos os lados, chamando seu nome em um tom lento e doloroso. No início, tentou ignorá-las, mas os sussurros foram ficando mais altos e incessantes. Ao caminhar em direção ao portão do cemitério, na esperança de que algum dos coveiros estivesse por ali brincando com ele, percebeu que estava sozinho. Sentiu o ar ao redor ficar pesado, como se fosse sufocado por uma força invisível. De repente, ele viu uma figura parada ao lado de um túmulo abandonado, um homem de roupas esfarrapadas, pálido e cadavérico, com olhos fundos e vazios. A figura o observava sem dizer nada, mas o coveiro podia ouvir claramente uma voz em sua cabeça dizendo: "Me ajude, me tire daqui." Tomado pelo pânico, ele tentou correr, mas sentiu suas pernas travarem, como se algo estivesse agarrando seus pés. Foi somente quando conseguiu soltar um grito de desespero que a figura desapareceu, e ele recuperou o movimento das pernas. Sem olhar para trás, saiu correndo e nunca mais voltou ao cemitério. Após aquela noite, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu, mas os que passaram por ali depois juram ouvir os mesmos sussurros ao cair da madrugada.